Olá, pessoal. Professor Ed Soares aqui. Olha só, na aula de hoje vamos falar sobre educação especial. Hoje falaremos sobre as dificuldades, os transtornos e deficiência, né? Vamos tentar identificar o que é dificuldade, o que é transtorno, o que é deficiência na educação especial. Tudo bem? Então, olha só, problemas de aprendizado e comportamentos inadequados causam o quê? Impactos no aprendizado e no comportamento do aluno. Ou seja, esses problemas impactam diretamente na capacidade, né? Na capacidade do estudante em se adaptar ao ambiente escolar, impactam nas demandas do dia a dia, né? Do dia a dia e também impactam no desenvolvimento das suas habilidades cognitivas e socioemocionais. Agora, qual é a importância, então, da identificação precoce? Ou seja, é preciso identificar se é dificuldade, se é um transtorno ou se é uma deficiência, né? Quanto antes for possível identificar, melhor é, né? Por quê? Porque permite orientar a família, né? A família e implementar estratégias para minimizar o sofrimento tanto da criança quanto dos familiares para garantir o desenvolvimento contínuo do estudante, né? Para que isso possa fortalecer. Fortalecer o quê? Ou seja, essa educação inclusiva deve ser vista como uma meta. Por isso, é essencial que os profissionais da educação tenham acesso a ferramentas que ajudem a identificar esses sinais de dificuldade, transtorno ou deficiência. Tudo bem? Falaremos agora dos desafios no aprendizado escolar, né? Ou seja, os problemas de aprendizagem, comportamentos inadequados prejudicam o quê? A adaptação ao ambiente escolar e o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais. Então, para solucionar esses desafios, é preciso fornecer o quê? Ferramentas para identificar dificuldades, né? E implementar intervenções precoces. Quanto antes conseguirmos identificar se é uma dificuldade, se é um transtorno ou se é uma deficiência, melhor será para a criança, para a família e para a própria escola. Ferramentas educacionais, olha só. Para usar ferramentas educacionais de forma adequada, é preciso entender algumas causas como o que o desempenho escolar baixo pode indicar, né? Por exemplo, causas físicas. Causas físicas como dificuldade de visão ou audição, dores de cabeça frequentes, condições clínicas, por exemplo, epilepsia, né? Então, o desempenho escolar baixo ele pode estar associado a estas causas físicas, né? Como dificuldade de visão e audição, dores de cabeça frequente ou até mesmo condições clínicas como epilepsia, por exemplo, né? Mas também existem outras causas, como, por exemplo, atrasos no desenvolvimento básico. Como assim? Caminhar, controlar esfínteres, autonomia diária, ou seja, situações que impactam o aprendizado, inclui atrasos no desenvolvimento básico, né? Como dificuldade em andar, né? A criança tem dificuldade em andar, controlar os esfíncteres, né? Como fazer xixi, por exemplo, ou realizar tarefas diárias com autonomia. Então a criança tem dificuldade em fazer as atividades de forma autônoma. Isso pode indicar deficiências intelectuais ou atrasos gerais no neurodesenvolvimento. Mas também é possível identificar algumas dificuldades específicas, por exemplo, na comunicação e também em habilidades motoras finas, por exemplo, manusear, manusear objetos, né? Objetos
para desenvolver essas habilidades, né? Então, tais casos podem estar relacionados a atrasos específicos no desenvolvimento, inclusive na linguagem, né, na comunicação e na coordenação motora. Transtornos específicos. Quais são, então, os principais transtornos escolares, né? Transtornos específicos de aprendizagem, como dificuldade em leitura, escrita ou matemática. Então, existem estudantes que apresentam bom funcionamento geral, mas têm dificuldades persistentes nessas áreas, né? Como leitura, escrita e principalmente matemática. Isto pode indicar que eles estão enfrentando transtornos específicos de aprendizagem, né? Também tem os comportamentos emocionais persistentes. Aqui temos a agressividade, o isolamento e o negativismo. Estes padrões comportamentais e emocionais, como agressividade, isolamento e negativismo, quando persistente, né? Quando persistentes, pode indicar transtornos mentais, né? Transtornos mentais. E esses transtornos frequentemente interferem no quê? No rendimento do aluno. Interferem no rendimento do aluno, né? No rendimento acadêmico e também no bem-estar geral do estudante. Tudo bem? Vamos falar agora sobre alguns fatores associados às dificuldades escolares, né? Que podem ser dificuldades transitórias, que podem ser causados por saúde física, fatores psicológicos, questões familiares ou aspectos educacionais. Dentro da saúde física, a causa da saúde física pode ser problemas de visão, audição ou até mesmo sono, né? Isso pode causar dificuldade na escola. O outro fator, que são os fatores psicológicos, pode ser a ansiedade, a insegurança ou a timidez, causando dificuldade escolar. Também temos as questões familiares, separação dos pais, isso aqui é algo constante na escola, ou perda de um ente querido, né? São causas também para dificuldades escolares. Já os aspectos educacionais, que não fica atrás, nós temos o quê? Rotatividade de professores, ou seja, mudou de professor, o aluno perdeu a referência. Dentro da escola temos o bullying, né? O aluno não consegue se inserir e os amigos fazem bullying com essa criança, né? Ou seja, pouca interação com os colegas. Tudo isso aqui causa o quê? Dificuldades escolares. Vamos falar um pouco sobre os transtornos mentais, né? Que envolvem condições neurobiológicas que afetam o humor, o comportamento e o raciocínio, né? E essas condições neurobiológicas causam prejuízos, prejuízos duradouros, né? Duradouros. E isso inclui, por exemplo, transtorno de neurodesenvolvimento, transtorno de humor, transtorno de ansiedade e transtorno disruptivos. No caso aqui do neurodesenvolvimento, nós temos o autismo e os transtornos de aprendizagem. Já o transtorno de humor é marcado, por exemplo, ou por tristeza ou por euforia. Ou seja, o aluno fica muito eufórico, né? Já o transtorno de ansiedade e o transtorno disruptivos envolve comportamentos agressivos ou desafiadores. Tudo bem? Nas outras aulas que nós vamos fazer ainda, nós vamos detalhar um pouco mais sobre essas especialidades, tudo bem? Sobre os transtornos, né? Bom, falando agora sobre os diagnóstico e tratamento. Então,
Para o diagnóstico e tratamento, é preciso de o quê? De uma observação clínica multidisciplinar. O diagnóstico dessas condições exige avaliação clínica detalhada e deve considerar fatores genéticos, fatores biológicos e fatores ambientais, né? O tratamento pode incluir intervenções multidisciplinares. Então, o aluno deve ter ajuda de diversos profissionais, como em psicoterapia, terapias educacionais e medicamentos, né? Medicamentos somente em alguns casos e prescritos por especialista. Não é só pegar remédio e tomar, né? Tem que ser prescrito. Então, a educação inclusiva, de acordo com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, é fundamental proporcionar às crianças com deficiência, né, condições concretas para o desenvolvimento humano. Isso exige adaptações curriculares e mediação pedagógica. Um ambiente escolar o quê? Acolhedor. Um ambiente acolhedor que valorize o quê? A potencialidade de cada aluno. Tudo bem? Isso exige algumas estratégias para a educação especial, né? Então, estratégias para a educação especial é para estudantes elegíveis à educação especial. Existem algumas ferramentas para isso, estratégia como, por exemplo, o Plano Educacional Individualizado, o famoso PEI, e o monitoramento contínuo dos avanços, ou seja, avaliação contínua, indispensáveis para monitorar os avanços desses alunos, né? Além do apoio de profissionais especializados para redirecionar práticas pedagógicas. Tudo isso para uma prevenção e suporte escolar. Então, a escola deve atuar de forma preventiva para identificar dificuldades de aprendizagem e oferecer suporte adequado. Isso inclui encaminhamentos a especialistas como pediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, né? Que a educação inclusiva seja eficaz, né? Além de parcerias com órgãos de assistência social. Claro, quando necessário, né? É importante também que os professores estejam em formação continuada para desenvolver um olhar sensível às necessidades individuais dos alunos e à promoção de autoestima e bem-estar emocional. Concluindo então a aula de hoje, a escola ela é a maior oportunidade de superação para crianças e adolescentes, né? E é preciso de um suporte individualizado e sensível que pode transformar o futuro dos estudantes. Então, a escola, enquanto espaço de aprendizado e convivência, é uma das maiores oportunidades de superação para as crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade ou com desafios específicos. Bom, pessoal, esta foi a aula de hoje. Vou deixar na descrição o link deste e-book sobre educação especial, né? Então ele é composto, por diversas especialidades, as principais especialidades que mais caem nos concursos, né? Então aqui eu falo o que é deficiência intelectual, eu explico, falo o que é dislexia, né? Sobre diversas especialidades que mais caem nos concursos, tá? Eu também coloquei 110 questões de concursos reais. E essas questões estão o quê? Comentadas, explicadas certinho, para que no seu concurso você possa lembrar e acertar de forma objetiva, tudo bem? E no finalzinho deste e-book, eu coloquei
o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então tá aqui, ó, a lei número 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, para que você possa consultar quando estiver resolvendo as questões, tudo bem? Então eu vou deixar o link da apostila impressa e também da digital em PDF, caso vocês tenham interesse, tá bom? Bom, então espero que vocês tenham gostado. Aproveite, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça comentários, façam perguntas, tudo bem? Eu espero você então na próxima aula. Até mais!